Alô, estamos aqui para a primeira aula do nono ano em Geografia, tá? Então vamos lá, vamos abordar o nosso tema, vamos iniciar logo nossos estudos. O que são e quais são os países do Norte? Vamos lá? O Norte e o Sul. Desde as últimas décadas do século XX, a divisão do mundo em duas partes. A divisão do mundo em duas partes. O Norte, rico, industrializado, e o Sul, pobre e subdesenvolvido. Vem sendo frequentemente utilizada em livros, atlas e na mídia, jornais, revistas e a própria televisão. Não se deve confundir essa divisão, que é geoeconômica, isto é baseada na geografia econômica, com aquela ou outra que divide o nosso planeta em dois hemisférios, norte e sul, delimitados pela linha do Equador. Certo? O Norte e o Sul, com iniciais maiúsculas, são duas imensas regiões ou mundos, com nível de desenvolvimento diferente. Não são, portanto, dois hemisférios, metades de uma esfera. São dois conjuntos de países com condições socioeconômicas diferentes. Não é o Equador que separa o Norte e o Sul. É uma linha imaginária com um traçado sinuoso, que passa entre os Estados Unidos e o México, entre a Europa e a África, entre a Rússia e a Mongólia e no extremo leste da Ásia. Faz uma curva para o sul, incluindo o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia no norte industrializado. Para você compreender melhor, eu vou mostrar o mapa para vocês. Aqui o mapinha, a linha que traça os países norte e o sul através da sua economia. Aqui, ó. Vocês podem ver que tem a linha azul, tá? A parte acima é a parte economicamente industrializada, de porte maior, capital maior, e o de baixo são os subdesenvolvidos. Quais são os países do norte? Vamos lá. Em primeiro lugar, indiscutivelmente, são os países do primeiro mundo, ou países capitalistas desenvolvidos. Todos os países da Europa Ocidental, os dois países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Em segundo lugar estão os países ex-socialistas mais industrializados, as nações da Europa Oriental e os estados oriundos da dissolução da União Soviética, Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Lituânia, Armênia, entre outros. Né? Nós tínhamos a União Soviética, que era um conjunto desses territórios num só, e depois foram a queda do comunismo e do socialismo, eles foram ficando independentes. Assim sendo, os países do norte não estão localizados totalmente no hemisfério norte, isto é, ao norte do Equador, dois deles, a Austrália e a Nova Zelândia, situam-se ao sul do Equador. Por outro lado, muitos estados do sul localizam-se ao norte do Equador: Mongólia, Coreia do Norte, Filipinas, Etiópia, México, Marrocos, Índia, entre outros. Por que prevaleceram as denominações países do norte e países do sul? As denominações países do norte e países do sul começaram a ser utilizadas com mais frequência por serem neutras, isto é, por não terem uma conotação de avanço ou atraso, de superioridade ou inferioridade. As demais noções, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, países ricos e pobres, primeiro e terceiro mundo, centro e periferia, economias avançadas e atrasadas, normalmente têm essa conotação de influência ou carência para com o segundo grupo de nações, algo que não é totalmente incorreto, mas é pouco diplomático. Vocês vão ver que essa parte econômica ela está sempre no extremo, né? O mais e o menos. Isso não significa que essas noções foram abandonadas. Elas continuam a ser utilizadas dependendo do contexto. Elas ainda são úteis, mas a ideia de norte e sul tornou-se a mais popular e a mais empregada atualmente. No entanto, qualquer divisão da realidade mundial é apenas parcialmente verdadeira, pois não podemos esquecer que existem cerca de 200 de estados-nações na superfície terrestre, cada um diferente dos outros.
O ideal seria estudar cada estado separadamente, analisando seus traços naturais, sociais e econômicos, verificando suas diferenças internas, suas regiões. Mas um estudo tão aprofundado como esse é impraticável. Daí a necessidade de dividir ou agrupar esses 200 países em alguns poucos conjuntos. E nesse nível genérico, voltamos a afirmar que a melhor divisão é de países do norte ou desenvolvidos e países do sul ou subdesenvolvidos. Alguns questionamentos sobre essa forma de agrupar os países. Certamente existem problemas com dúvidas nessa forma de agrupar os países. Como o mundo é extremamente complexo e diversificado, existem vários estados em situação intermediária, o que torna difícil classificá-los como rico ou pobre. Ninguém duvida de que Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, Suíça e alguns outros países são de fato desenvolvidos, com uma economia moderna e um elevadíssimo padrão médio de vida para suas populações. Alguns, porém, questionam o desenvolvimento de nações como Portugal, Irlanda ou Grécia. Esses países cujas economias não são tão industrializadas quanto a dos países anteriormente mencionados. Não deveriam ser estudados junto com os subdesenvolvidos? A resposta é não. Pois são estados europeus ocidentais que pertencem à União Europeia, uma das 3 grandes potências econômicas do mundo atual, juntamente com os Estados Unidos e o Japão. Além disso, apesar de os padrões de vida nesses 3 países serem mais baixos que na Alemanha ou no Canadá, eles são indiscutivelmente mais elevados que a imensa maioria dos países do Sul. No caso de Portugal, que é praticamente do tamanho do Rio de Janeiro, até menor. Outra interrogação diz respeito às nações ex-socialistas, que costumam ser incluídas no Norte. Alguns desses países, Hungria, Polônia, Croácia, Eslovênia e República Tcheca, de fato possuem uma razoável industrialização e um padrão de vida considerado elevado. Eles deverão em breve ser incorporados à União Europeia, já no momento, alguns já fazendo parte. Entretanto, outros países desse grupo, Albânia, Turcomenistão, Tajiquistão, Kirguízia, etc., possuem economias pouco industrializadas, muito menos que o próprio Brasil. Com a Argentina, por exemplo, e baixos padrões médios de vida para suas populações. Mesmo a Rússia, a mais importante dos países oriundos da então União Soviética, na realidade tem hoje uma economia e um padrão de vida que podem ser comparados no máximo aos do Brasil. Não seria então o caso de incluí-los no Sul? Talvez, né? Mas não podemos esquecer 2 fatos importantes. O primeiro é que os países oriundos da União Soviética formam a comunidade de estados independentes, SEI, que poderá ser uma das grandes potências mundiais agora no nosso século XXI, desde que ela se consolide e a Rússia supere a crise econômica pela qual vem passando desde os anos de 80. Em segundo lugar, esses países, principalmente os da Europa Oriental, como Hungria, Polônia, República Tcheca, a Eslovênia e a Estônia, poderiam ser incluídos na União Europeia na primeira década do século XXI que nós estamos, porém já estão incluídos. Desde que o processo de unificação e desenvolvimento do continente prossiga tal como o esperado. Até mesmo a Rússia e outros países do SEI poderão eventualmente ingressar nessa União Europeia, como já estão, pois a pretensão dos países membros dessa comunidade é formar um imenso megalobloco reunindo 850 milhões de pessoas, mesmo que isso leve 2 ou 3 décadas para se concretizar. Esse momento nós já estamos vivendo, inclusive alguns países com crise, conforme a Grécia está passando. Temos que entender que nem o Norte nem o Sul são conjuntos homogêneos. Em ambos, e principalmente no Sul, existem enormes diferenças econômicas, sociais e culturais. É por esse motivo que nessa coleção que nós estamos aqui estudando, grandes regiões que formam cada um desses mundos, e não o Norte ou o Sul em conjunto. Algumas vezes destacamos estados
que têm uma importância singular, como a China, o Brasil, o México, os Estados Unidos, o Japão, entre outros, certo? No volume anterior, estudamos as diversas áreas que pertencem ao Sul, a América Latina, a África e a Ásia, menos o Japão, né? Nesse atual momento que nós estamos estudando, vamos estudar os conjuntos regionais que continuam no norte, a Europa, a América Anglo-Saxônica, a SEI, o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia. Bom, temos que entender que nós estamos numa crise agora, vocês podem marcar a data, né? Nós estamos em maio de 2016. Isso aqui que nós lemos está incorporado, está acontecendo e já estamos tendo uma crise mundial, onde esses países que já fazem parte da União Europeia, uns estão em crise, outros estão quase saindo, sendo expulsos, quer dizer, está uma parafernália. É importante que vocês acompanhem os telejornais, leiam os jornais, para estar inteirado nisso que nós estamos falando, tá? Porque a crise mundial está grande, essa parte norte que nós estamos estudando, na outra série foi a parte sul, nós estamos estudando essa parte norte, onde estão os países desenvolvidos, alguns países já estão em queda, em crises econômicas enormes, tá? E no sul, né, que nós estudamos, países aí quebradíssimos, mas isso cabe em outra aula. Então, espero que vocês tenham gostado, utilizem esse texto para complemento do estudo de vocês e pesquisem, porque a ideia da geografia é sempre pesquisar, é estar inteirado no mundo globalizado e tudo que acontece em cada país, tá bom? Então, até o próximo vídeo.